A circunferência trigonométrica ou ciclo trigonométrico é aquela que possui raio 1 que está inserida num sistema de plano cartesiano, como você está vendo aqui. Como esses dois eixos que você está vendo aqui, assim como lá no plano cartesiano, eles são ortogonais, ou seja, eles formam entre si ângulos de 90 graus, são perpendiculares, nós temos aqui uma circunferência dividida em 4 quadrantes. O primeiro quadrante é aquele onde as coordenadas do eixo horizontal e do eixo vertical são ambos positivos. Então, eixo horizontal, coordenadas positivas, eixo vertical, coordenadas positivas. Esse é chamado de primeiro quadrante, a gente representa dessa forma. O segundo quadrante é aquele onde nós temos as coordenadas horizontais negativas e as coordenadas verticais positivas. Então, esse aqui é o segundo quadrante da nossa circunferência trigonométrica. O terceiro quadrante tem ambas as coordenadas, tanto vertical quanto horizontal, negativas. Então, aqui está o terceiro quadrante da nossa circunferência, o ciclo trigonométrico. E o quarto quadrante, nós temos as coordenadas horizontais positivas e as coordenadas verticais negativas, assim como no plano cartesiano lá do estudo de funções do primeiro grau, quadrática, exponencial, enfim. Vamos associar agora a cada ponto da circunferência trigonométrica um número real partindo desse pontinho vermelho que você está vendo aqui, ó, que eu estou chamando de ponto P. Nós dizemos que esse ponto aqui é a origem dos arcos trigonométricos. Então, esse ponto aqui é o nosso ponto zero, que coincide também, é claro, com 2π, já que nós já sabemos que uma volta completa numa circunferência equivale a um comprimento de 2π radiano. Observe que se x é um arco do primeiro quadrante, x varia de 0 a π sobre 2 radiano. Mas se x pertence ao segundo quadrante, o x varia de π sobre 2 radiano até π radiano. Analogamente, se x pertence ao terceiro quadrante, o arco x ele vai variar de π radiano até 3 meios de π radiano. E, finalmente, para um arco x pertencente ao quarto quadrante, esse arco ele vai variar de 3π sobre 2 radiano até 2π radiano. Desse modo, nós podemos dizer, por exemplo, que o arco de π sobre 6 radiano ele pertence ao primeiro quadrante da nossa circunferência trigonométrica, pois a origem desse arco se encontra aqui no ponto zero e a sua extremidade se encontra aqui, ó, no ponto P. É importante destacar que o arco de π sobre 6 radiano ele também pode ser transformado para graus, já que π radiano equivale a 180 graus, nós temos que π sobre 6 será 180 dividido para 6, ou seja, 30 graus. Repetindo para você, o ângulo então de 30 graus na nossa circunferência trigonométrica, que equivale a um arco de π sobre 6 radiano, ele se encontra no primeiro quadrante. Está aqui o nosso pontinho P associado ao arco de π sobre 6 radiano. De forma análoga, podemos afirmar que o arco de 2/3 de π radiano pertence ao segundo quadrante, pois ele tem origem no nosso ponto zero aqui, que coincide com o 2π, é claro, e sua extremidade P vai se encontrar aqui. Portanto, 2/3 de π radiano pertence ao segundo quadrante. Associando o arco de 2/3 de π radiano para graus, nós temos que 2/3 de 180 graus. Vamos chegar a 120 graus. O arco de 7/6 de π radiano na nossa circunferência trigonométrica, ele tem início aqui na origem dos arcos e sua extremidade está aqui, ó, no ponto P, terceiro quadrante. Associando o arco de 7/6 de π para graus, nós vamos encontrar 210 graus. Está aqui o nosso ângulo. Um arco na nossa circunferência trigonométrica de 5/3 de π radiano, ele pertence ao quarto quadrante dessa circunferência trigonométrica.
A origem está aqui no ponto zero e sua extremidade estará aqui no ponto P, no quarto quadrante. Associando o arco de 5/3 de π radiano para graus, nós temos um ângulo de 300 graus aqui nessa partezinha vermelha que você está vendo. Uma observação importante que você precisa ter é o sentido do giro dos arcos. No sentido anti-horário, arcos positivos. E no sentido horário, arcos negativos. Bons estudos a vocês e inscreva-se!